Oi, gente! Nós estamos falando sobre filhos e órfãos. Então, nós entendemos que a origem de sermos filhos de Deus foi porque Ele nos criou, ou seja, isso nos identifica da onde nós viemos e diz a respeito da forma que nós enxergamos. E a palavra ela é bem clara que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Somos filhos escolhidos em Deus. E os filhos, eles têm que ter a mente que a sua origem está em Deus, no Pai, no Criador. E por sermos filhos, nós sabemos que nós não somos rejeitados. E nenhuma atitude, nem ação deve ser movida por prazer ou por recompensa, porque isso não afeta o amor do Pai. E Deus, ele deu seu filho para morrer por nós, pelos nossos pecados. E o nosso Pai, ele não depende de sacrifício de amor ou de perdoar para nos amar. O filho, ele entende que o sacrifício não foi pelas suas próprias ações, mas sim ele reage com a nova natureza espiritual que ele adquire, que aponta para a graça, e o seu caráter, consequentemente, ele vai ser transformado dia a dia para nós nos identificarmos com Cristo. E esse aperfeiçoamento vem com o tempo, até a volta de Cristo ou quando nós fomos levados dessa vida. E o nosso caráter ele vai ser influenciado por aquilo que vemos e ouvimos. Então nós temos que buscar cada vez mais a palavra de Deus para ela nos influenciar. E para nós termos isso assegurados em nossos corações. Um outro ponto é para a gente passar por dificuldades. Não importa se a dificuldade ela tá ligada na área financeira, familiar ou ministerial ou em outra área. Um órfão ele tem de haver um obstáculo da pior forma possível. Sua reação frente a isto é um conflito diário e faz dele um desesperado. E por isso ele não consegue resolver, encontrar soluções, porque ele está focando no problema. Porque Deus, em cada problema nosso, ele vem com providência, porque ele usa o problema para trazer a manifestação da glória e da obra dele. Mas essas atitudes de não encontrar solução tá ligada à ansiedade. A ansiedade, ela tá ligada no você pensar no futuro, no dia de amanhã e não viver o dia de hoje e produz dúvidas sobre o cuidado de Deus. E esquece da palavra de Deus, da provisão de Deus que você recebe todos os dias. O medo ele vem e produz esse sentimento de abandono e de solidão. E os órfãos têm esses pensamentos, não os filhos. Em Marcos 4, do 37 a 39, fala assim: ora, levantou uma grande tempestade de vento e as ondas se arremessaram contra o mar, de modo que eu mesmo estava enchendo de água. E Jesus estava na polpa dormindo sobre um travesseiro, e eles o despertaram dizendo: Mestre, não te importas que perecemos? E ele despertou e disse ao vento e ao mar: acalma-se. E o vento se aquentou e fez uma grande bonança. Jesus, ele foi um exemplo de filho. Ele não teve medo sobre o barco afundar. Por quê? Ele sabia que Deus estava junto, que Deus não ia permitir, que ele tem o domínio sobre o mar. Nós também temos esse domínio que foi dado através de Jesus. E Deus, ele nunca vai nos abandonar. Foi por causa disso que ele se lembrou que Deus é poderoso para mudar a situação. E é isso que é a nossa mentalidade de filho, e os pensamentos têm que estar voltados a Deus. E temos que ter fé suficiente para acalmar a tempestade. Os filhos nunca vão duvidar disso. Ele sempre vai ter a convicção que o Pai é fiel. Em Jeremias 29:11 fala assim:
E eu tenho pensamento a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejamos. Então nós temos que entender que a vontade de Deus é perfeita e agradável. Então, se nós somos obedientes à vontade de Deus, nós vamos estar nesse lugar de plenitude para passar as dificuldades. No futuro, um órfão ele é incapaz de projetar os seus próprios passos, porque ele vive com medo de falhar e de faltar recursos para ele fazer alguma coisa, e de não ser forte o suficiente, de falhar. Então ele tem uma necessidade de aprovação. Esta é uma visão contaminada pelas mentiras impostas pelo mundo contra os sonhos que nós temos que ter e realizar. Entretanto, o filho, ele reage de outra maneira, de outra forma diante disto. Ele é confiante, ele observa os acontecimentos como uma oportunidade para conquistar o seu objetivo. Além disso, ele recebe diariamente uma revelação do amor do Pai sobre a vida dele. Então ele acompanhará as suas decisões. Em 1 João 4,18 fala assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Ou seja, através do amor do Pai que nós vamos ter essa perspectiva de os nossos objetivos, e nós temos que crer que nós vamos alcançar os sonhos, os objetivos que Ele nos deu, que Ele plantou no nosso coração. O quinto é manter o olhar no próximo. Em Mateus 9 fala assim, do 10 aos 11. E sucedeu que, estando ele em casa na mesa, muitos publicanos, pescadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, visto isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o mestre com os publicanos e pecadores? Os fariseus frequentemente eles inferiorizavam os gentios, os que não eram iguais a eles, tais como eles achavam alguma forma de atrair a atenção de Jesus para aquilo que eles achavam que não era correto. Mesmo hoje, quando nós comparamos um com os outros irmãos, o que nós temos, ou os seguidores de rede social, qualquer comparação de carro, casa ou família, é um sinal que nós não estamos na visão da paternidade de Deus. Nós não podemos nos comparar. Nós não somos criados para sermos iguais uns aos outros. Esta disputa nos impede de viver o melhor de nós para o próximo. E normalmente associado ao sentimento de rejeição, a necessidade externa de aprovação, de ser reconhecido pelos homens. Isto é uma sensação de órfão. Para os órfãos, até mesmo os testemunhos do poder de Deus que abre essa oportunidade é uma postura totalmente contrária de filho, porque o filho ele valoriza essas diferenças, as qualidades, os talentos de cada um do seu próximo. O filho ele não carrega a mágoa, mesmo que eles tenham feridos várias vezes, ele se apresenta como um grande perdoador. O filho ele tem um foco não para disputar o lugar no corpo de Cristo, mas celebrar essa edificação do corpo de Cristo. O que aconteceu no corpo por unidade. Ele faz trazer o reino de Deus aqui na terra. Isto ele fica feliz, ele procura isto. Então, pense nisso, se você é órfão ou
filho e qual comportamento você tem? Dê um like, se inscreve no nosso canal. Até!